Desde o dia 1º, ontem, iniciamos, como foi rezado no comentário inicial, a semana de oração pela unidade dos cristãos. E vamos pedir a Deus, Ele que rezou por nós, Jesus, a sua oração sacerdotal, pedindo que nós fôssemos um, como o Pai e Ele eram um. Então nós, como cristãos, temos que lutar para que haja de novo uma união e uma unidade dos cristãos. Um só batismo, uma só família, um só Senhor. Então que todos os cristãos voltem para casa, que possamos nos unir em torno de Pedro, da sua Santa Igreja, para que possamos juntos professar o mesmo creio. Nós podemos lembrar que um dos maiores escândalos que nós como cristãos provocamos é vivermos esta desunião. Professamos a fé no mesmo Cristo, porém vivemos desunidos. E não só desunidos, como muitas vezes vivemos até em atritos e em alguns casos mais graves com conflitos. Então vamos pedir a Deus o seu Divino Espírito Santo para que Ele seja derramado sobre nós e lembremos-nos das palavras do Senhor Jesus que nos pede a união, a unidade. Dentro dessa perspectiva nós estamos também celebrando a novena do Espírito Santo. É a mais antiga de todas as novenas, porque feita pelos apóstolos e por Nossa Senhora. Desde a Ascensão até a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, por 9 dias eles permaneceram em oração, em preparação para receber aquele que viria, o Paráclito, o Defensor. Por isso também coloquemo-nos nessa perspectiva de que nós devemos ter o coração e a alma aberta para receber o Espírito Santo que virá plenamente nesse próximo domingo, onde celebraremos a festa do Divino Espírito Santo, o Pentecostes. Hoje, o Evangelho de Nosso Senhor é muito bonito e eu gostaria de me ater somente a uma frase. Quando Jesus diz o seguinte: para que tenhais paz no mundo, tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Jesus nunca nos iludiu. Em outra passagem, Jesus vai fazer-nos um convite e vai dizer: quem quiser me seguir, tome a sua cruz de cada dia, vem e siga-me. E hoje Ele está lembrando a cada um de nós que nesse mundo nós teremos tribulações. E como católicos nós rezamos a oração da Salve Rainha, e lá nós dizemos: neste vale de lágrimas. Porque nós podemos ter de fato nesse mundo alguns momentos de grande alegria, de felicidade, ótimo. Porém a nossa vida, ela é muito agitada, às vezes atribulada. Perdemos um ente querido, temos um diagnóstico de uma doença grave, às vezes a vida dentro de família não está indo bem, o relacionamento do casal não é aquilo que nós queríamos ou imaginávamos, um filho que se perde, se desvia para as drogas, um emprego que eu perdi que tanto precisava para trazer o pão nosso de cada dia para casa. Muitas coisas acontecem conosco todos os dias e nós temos que lutar, temos que nos
dedicar. E é essa a grande verdade, que durante essa vida teremos tribulações, mas Jesus diz: tendes coragem. E por que nós devemos ter coragem? Porque Ele, Jesus, passou por tribulações, passou pela cruz, passou pela paixão, mas Ele venceu a morte e a maldade. Jesus ressuscitou e está vivo no meio de nós, e derrama no meio de nós abundantemente o seu Espírito. Por isso eu gostaria de falar para você que me ouve, e também para mim que falo, que nós temos essas tribulações, mas sabemos que um dia elas terão um fim. Por quê? Porque um dia nós também sairemos desse mundo e vamos para a casa do Pai, e lá haveremos de gozar plenamente aquela vida sem dor, sem lágrimas, sem choro. E esta deve ser a nossa esperança, a nossa coragem de lutarmos com muita energia. Por quê? Porque sabemos que um dia poderemos descansar. Peça a Deus que envie sobre você, sobre a sua família, sobre a sua vida, abundantemente o Espírito Santo, para que Ele queime em nós tudo aquilo que não presta, e que Ele faça brotar coisas boas em nossas almas e em nossa realidade. Que o Divino Espírito Santo seja aquele que nos consola e que nos lembra sempre a palavra de Jesus, a palavra de coragem, a palavra de fé, a palavra que diz: tendes fé, eu venci o mundo. Tende coragem, eu vou ser vitorioso. Amém?